Olá, galera! Eu vou fazer com vocês agora a questão 29 do ano de 2010 do município de São Bernardo do Campo. Vamos dar uma olhada? E diz o seguinte: o gráfico publicado pelo jornal Folha de São Paulo, em julho de 2010, mostra a taxa de desemprego do primeiro semestre deste ano. Considerando-se as informações do gráfico, pode-se concluir que os meses de fevereiro, março, abril e maio tiveram, na média, uma taxa de desemprego de... Bom, pessoal, vamos lá. Primeiro, o que ele está pedindo para a gente? Ele pede para a gente calcular uma média da taxa de desemprego, que é a informação que ele deu no gráfico para a gente, nos meses de fevereiro, março, abril e maio. Tudo bem? E no gráfico ele está dando justamente essas informações da taxa de desemprego em relação ao mês, e aí ele dá então a média percentual de cada um dos meses. Sem contar que ele dá também a média do semestre, ou seja, a média dos 6 meses que se passaram. Bom, ele quer a média desses 4 meses centrais aqui, ó, fevereiro, março, abril e maio. Vamos relembrar, como que a gente calcula a média? Bom, como ele não falou de nenhum tipo específico de média, quer dizer que a gente vai calcular uma média aritmética simples, que é aquela média de simplesmente somar todos os valores e dividir pela quantidade de termos, assim como vocês fazem, por exemplo, quando vocês têm 3 provas, soma a nota das 3 provas e divide pelo número de provas. É uma maneira de tirar uma média. A ideia aqui é a mesma. Então, para a gente conseguir tirar a média, a gente precisa dos valores, a gente precisa da soma aqui desses 4 meses. Qual que é o problema? Se vocês repararem, a gente só tem o valor exato para janeiro. Ó, repare aqui que para janeiro a gente tem um valor de 7,2 e para junho a gente tem um valor de 7. Só que para esses meses intermediários a gente não tem o valor exato. Ah, professor, mas pelo gráfico dá para dar uma aproximada? Até dá, pessoal. Só que qual é o problema? Se vocês repararem aqui nas alternativas, vocês vão ver que as respostas estão relativamente próximas. O que quer dizer que não dá para a gente simplesmente tentar chutar um valor aqui para cada um deles para tirar essa média. A gente vai ter que tentar achar uma forma em que a gente consiga tirar esse valor direto, sem precisar fazer essa aproximação. E como a gente vai fazer isso, pessoal? Bom, vamos lá. Para o cálculo de média, a gente vai fazer o seguinte. Então, primeiro, a gente vai pensar aqui na média dos 4 meses, que então é a média de fevereiro, março, abril e maio. E aí essa média eu vou chamar de M, só para facilitar a nossa anotação aqui. Então é a média dos 4 meses. Essa média, pessoal, ela vai ser dada como? Ela vai ser dada pela soma que eu tenho em cada um dos meses dividido pelo número de termos. Então, como eu tenho 4 meses, eu vou ter 4 termos. E aí, não dá para a gente fazer mais nada aqui, mas o que eu quero que vocês enxerguem? Se vocês repararem, se a gente conseguir descobrir a soma desses 4 meses, a gente consegue descobrir essa média. Tá, então como que a gente pode descobrir essa soma? A gente vai para outra informação que ele me deu. Ele me deu a média do semestre. Ou seja, ele me deu uma média desses 6 meses. Essa média eu vou chamar de média semestral, que é o MS. Então, a média semestral, ela vai ser dada como? Ó, reparem que a média semestral, ele me deu o valor. Ele me falou que essa média é de 7,3, então depois a gente vai substituir. E como a gente calcularia essa média? Seria então a soma dos 6 meses. Então seria de janeiro, mais fevereiro, mais março, mais abril, mais maio, mais junho. E aí, tudo isso dividido pelo número de termos, que nesse caso é de 6. Só que ele me deu o valor dessa média, né? Ele falou que essa média é de 7,3. Então, eu vou fazer o seguinte, 7,3 é igual. Bom, do mês de janeiro, ele me deu o valor, né? Se a gente voltar aqui no gráfico, vocês vão ver que para janeiro ele me deu um valor de 7,2. Então, eu posso substituir aqui em janeiro por 7,2, mais fevereiro, mais março, mais abril, mais maio, mais junho. Só que de junho, ele também me deu o valor de junho, ó, ele me deu um valor de 7. Então, mais 7. Tudo isso dividido por 6.
esse 6, pessoal, que está dividindo, eu vou passar para o outro lado multiplicando. Então, eu vou ter que 6 vezes 7,3 é igual a fevereiro, mais março, mais abril, mais maio. Ou seja, aliás, perdão, pessoal, já estava esquecendo, 7,2 mais 7, que vai me dar 14,2. Então, reparem que o que a gente estava buscando apareceu aqui, né? Ó, a gente não queria justamente essa soma, então dá para a gente descobrir a soma. Agora, basicamente a gente fazer essa conta, né? Então, a gente vai ter aqui 6 vezes 7,3, que vai me dar 42 mais 1,8, então 43,8. Aí, esse 14,2, eu vou passar ele para o outro lado subtraindo. Então, eu vou ter menos 14,2. E isso vai ser igual à soma que a gente estava querendo. Só para facilitar, eu vou escrever isso daqui, então, como soma. E aí, essa soma, então, dos 4 meses, ela vai ser de 43,8 menos 14,2, que vai dar para a gente 29,6. Então, esse é o valor da soma dos 4 meses. Então, se a gente retornar lá para aquela primeira expressão que a gente teve, isso daqui é a soma que a gente obteve. Então, nesse caso, eu posso falar que a média ela vai ser dada pela soma, só que a soma a gente descobriu que é de 29,6. Dividido aqui, deixa eu apagar isso aqui, dividido por 4. E aí a gente vai ter nesse caso, então, que essa média ela vai ser de 29,6 dividido por 4, que vai me dar 7,4. Então, 7,4. O que quer dizer, então, que essa daqui vai ser nossa resposta final. E aí, se a gente olhar aqui nas alternativas, a gente vai ver que isso daqui corresponde, então, à alternativa D de dado. Tudo bem? Bom, pessoal, então, nessa questão é isso. Se ficar alguma dúvida, deixe nos comentários. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de curtir e compartilhar.